Oi, tudo bem? Eu sou a Dai e hoje eu vou te ajudar a fazer a arte e a montagem desse manual dos padrinhos super fácil e muito lucrativo. Vamos lá? Eu deixei o link aí para você na descrição do template pronto do manual que a gente vai criar por aqui, tá? Assim já fica bem mais fácil para você e você pode usar esse template depois tranquilamente. Se você já tiver conta, você vai fazer login. Se você não tiver, você pode criar a sua conta bem rapidinho. E aí você vai clicar em editar modelo. Depois de clicar em editar modelo, ele vai abrir para você ou no aplicativo do seu celular ou no navegador do seu computador o template pronto e editável. Aqui a gente tem a página 1 com a capa e a página 2 vai ter a parte do texto com Save the Date e as instruções do traje. Hoje nós vamos criar em azul Serenity, mas você pode já ir criando na cor que você desejar. Se você for noiva e já quiser colocar suas informações, você pode usar esse template para isso e pode me acompanhar já colocando os seus dados e no fim do vídeo você já vai ter o layout do seu manual pronto. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o floral que a gente vai usar de acordo com a paleta do nosso manual. Então a gente tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é em elementos. Então você vai colocar aqui a cor que você precisa e o floral que você precisa. E se a gente não encontrar, a gente tem também a chance de usar a mídia mágica, que é a inteligência artificial do Canva, e vai gerar pra gente o que a gente precisar e não encontrar já pronto. Então aqui em elementos a gente vai colocar o floral da cor que a gente precisa. Esse manual vai ser azul Serenity porque é uma cor que sai muito aqui no ateliê. Então, eu vou pesquisar o floral azul Serenity, e aí você pode colocar o estilo da flor que você precisa, mas eu sugiro que você use flores aquareladas, porque são delicadas e costumam sair bastante por aqui. Você também pode testar o minimalista, pode testar o soft paint. Então, como eu sugeri que a gente use o aquarelado azul Serenity, porque é o que sai bastante por aqui, eu vou selecionar essa flor. Você pode ir descendo por aqui e você vai ver que você vai encontrar vários tipos de flores, vários tons de azul também. Essa aqui, olha, muito bonita. Nesse caso aqui, a gente vai dispor a flor em todas as bordas da nossa capa. Pode ser que você prefira colocar apenas algumas, de forma mais simples, mais minimalista, e também fica muito legal. Vou explicar para vocês como a gente vai dispor, porque caso você prefira colocar bastante flor, que algumas clientes pedem, viu? Algumas clientes pedem para preencher o máximo possível, que elas querem bem decorados. Existem também as clientes que pedem pra gente colocar pouquíssimas flores ou até nenhuma, mas é bom saber fazer de todas as formas, né? Então, assim, pra gente duplicar esse floral, a gente pode clicar em cima da imagem e clicar em duplicar. Essa forma é bem simples. E aí a gente vai vir aqui e vai girar esse floral para não ficar muito repetido. Porque o que acontece? Eu vou até apagar aqui para mostrar para você. Inclusive, a outra forma de duplicar essa flor é segurando no Alt do seu teclado, clicando na flor e arrastando para o lado, tá? E aí você pode soltar o Alt. Enfim, se você duplicar essa flor sempre da mesma maneira e só mudar ela de lugar, olha como fica... não fica legal, entende? Visivelmente, você duplicou todas as flores e não deu um caimento legal no design do seu manual ou possivelmente da sua caixa, do seu convite, já que essas dicas podem ser usadas para todos esses elementos. Então, o que eu aconselho você a fazer é ir duplicando essas flores e adequando de acordo com a borda que você está usando. Essa linha aqui também está presente na segunda página. São as linhas para que você consiga identificar onde você vai vincar depois, que eu vou mostrar como a gente vai fazer isso depois da impressão. E também como é que vai ficar o seu layout na parte da frente e na parte de trás da sua capa, tá? É interessante que você coloque florais que ultrapassem essa borda, essa linha de dobra, porque fica muito bonito, o acabamento fica bem legal. É como se fosse uma borda infinita. E aí a gente vai virar aqui essas flores para ficar melhor, né, para ficar mais bonito. Eu acho interessante essa possibilidade de criar uma arte com apenas um floral, variando as posições,
Porque, assim, às vezes você encontra, já aconteceu muito comigo, encontrar um floral que eu gostei bastante, mas só tinha uma configuração. Então, assim, eu pensava, nossa, mas vai ficar repetitivo. E aí eu comecei a entender que eu poderia variar as posições, e aí, muitas vezes, nem dá pra perceber que é o mesmo floral. Bom, as flores já estão dispostas aqui na nossa capa. E aí a gente já vai arrastar essas flores pra cá também. Então, eu vou fazer dessa forma, duplicar, pra relembrar você de como fazer isso assim também. No teclado já é um pouquinho mais complicado, pra quem nunca mexeu, mas enfim, você acostuma facilmente, tá? Depois de duplicar, você vai segurar e arrastar aqui pra baixo. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai dispor essas flores, duplicando, de formas diferentes. Inclusive, se você quiser, você pode vir aqui, selecionar a flor, clicar em inverter. E aí fica mais legal ainda de colocar nas bordas sem parecer que é uma coisa repetitiva. Nessa segunda página, eu gosto de colocar as flores mais delicadamente, sem aparecer tanto, porque o principal aqui não é bem a decoração, e sim as informações. Diferente dessa parte que tem pouquíssimas informações, então a gente pode carregar um pouquinho mais em flores, entendeu? Então a gente coloca aqui nessas outras bordas. Se você quiser fazer uma coisa bem cheia, você até pode colocar a flor pra cá, mas aí o ideal é que você coloque na camada de baixo, clicando aqui em posição, e aí você coloca lá pra trás. Eu vou deixar aqui no cantinho. É interessante a gente escolher o floral primeiro, como eu mostrei pra você, porque assim a gente pode escolher as cores dos nossos elementos de acordo com a flor, para que fique tudo bem harmônico. É muito mais fácil a gente combinar os elementos com as flores e as paletas do que a gente fazer tudo e depois colocar a flor. Às vezes a flor ela é um pouco mais puxada pro azul, ou o tom de azul é um pouquinho diferente, e aí a gente tem que ficar ajustando, e aí é o trabalho em dobro. Então, a gente já tem as flores, vai ser muito mais fácil da gente escolher as cores dos elementos. Então, vamos lá. O primeiro elemento que a gente vai mudar são as letras. Então, aqui eu vou mudar as letras, você clica 2 vezes. Então, vamos escolher aqui. Vou colocar P, D. E aí, você vai organizar de forma que fique o mais centralizado possível, tá? Você também pode mudar a fonte. Muitas noivas gostam de fontes mais cursivas, mais detalhadas, tá vendo? Eu coloquei essa fonte aqui porque é uma fonte que tá em alta e é uma fonte que tá puxando mais pro lado minimalista, que tá sendo muito solicitado ultimamente, de verdade. Mas é completamente possível você usar, por exemplo, essa Great Vibes aqui. É uma fonte muito pedida pelas noivas. Muitas vêm já com uma identidade quase pronta e querem alguma coisa que lembre o que elas já fizeram. E aí a gente já consegue ter acesso aqui no Canva. Então, ó, você tem várias fontes, tá? Várias que podem ser usadas para fazer algo assim bem único, que vai chamar bastante a atenção das clientes depois. Vou selecionar as duas letras para a gente mudar a cor de uma vez só. Então, você vai clicar em uma letra, selecionar, segurar o Shift e selecionar a outra letra. E aí, você tem as duas letras selecionadas. Então, você seleciona uma letra, segura o Shift e clica na outra também. E aí, você pode soltar o Shift, tá? Vem aqui em cor do texto e a gente tem as opções de clicar aqui e selecionar qualquer cor. Então, você navega por aqui e seleciona a cor. Ou você vem aqui embaixo, e aí você já tem as cores que estão presentes nas fotos que estão no seu design. Isso é interessante porque aqui, por exemplo, tem um azul que combina muito com o nosso floral. Inclusive, eu vou deixar ele. E aí, pra gente colocar a cor nesse elemento aqui, a gente vai clicar em cima dele, clicar aqui em cor, e o ideal é que seja uma cor mais clara ou mais escura. Você pode colocar a mesma cor, mas se a gente colocar uma cor diferente, o efeito fica muito melhor. Então, eu vou também mudar a cor desses aqui de baixo. Eu acho que se a gente, olha, se a gente coloca um mais escuro, fica melhor ainda, tá vendo? E aí, a gente já tem a capa pronta. Aqui na página 2, nós vamos ter, dar um zoom aqui, os textos
Esse texto eu vou deixar da mesma forma, mas você pode alterar. Muitas clientes gostam de mandar o texto que elas querem colocar, às vezes é algo mais pessoal, que lembra uma experiência com os padrinhos. Esses textinhos estão em cinza porque eu gosto muito de deixar esse tom mais neutro, que combina com qualquer paleta. Mas os títulos, o ideal é que a gente mude, porque se ficar preto fica meio sem graça, né? E aí a gente pode usar aqui da paleta o azul mais escuro que a gente usou aqui em cima. Assim a gente já define que esse azul mais escuro é sempre o azul do título. Aí a gente vai ter aqui a data, que você pode mudar de acordo aí com a data da sua cliente ou a sua própria data. Então, vamos mudar aqui só pra gente deixar um pouquinho diferente, né? E aqui a gente pode colocar o horário. Aí aqui você vai colocar o endereço de acordo com o que a cliente te passou. E muitas pedem pra gente colocar a antecedência. Se você tirar foto desse modelo, colocar na sua loja online ou divulgar no seu Facebook, no seu Instagram, com esse aviso de antecedência, você sempre deixa ele aqui, porque a cliente fez a compra já sabendo que tinha essa informação. Se você tirar, você pode perguntar para a cliente: você quer que eu coloque algum aviso sobre antecedência? A maioria pede que sim, viu? Porque elas têm medo que os padrinhos cheguem atrasados. Enfim, depois de alterar essas informações aqui, alterar as cores se você achar necessário, de acordo com a sua paleta, a gente chega na parte mais importante, que é o manual. Então aqui eu já deixei no template o azul Serenity, porque tudo que eu faço eu sempre começo pelo azul Serenity, até pela questão da popularidade dessa cor, né? E aí a gente vai selecionar as cores. É muito interessante aqui no Canva que você consegue mudar todas as cores clicando uma vez no elemento. Então, você não precisa ir selecionando por aqui. Você faz a seleção aqui por cima, tá? Muitos elementos têm isso, não só esse de paleta. Esse elemento, na verdade, ele tem 5 bolinhas, tá vendo? Eu deixei com 4, diminuí aqui, porque geralmente são 4 cores que a gente usa na paleta. Não adianta a gente colocar muito. Mas, se uma cliente tem, por exemplo, uma paleta Candy Colors, a gente vai precisar usar essa quinta bolinha. Então, você vai clicar 2 vezes no elemento, vai arrastar aqui e vai centralizar novamente. Eu já deixei um retângulo pronto aqui para você centralizar elementos quando for necessário. Então, caso você mude de lugar sem querer ou adicione uma coisa nova e queira centralizar na página, você vai arrastar e ali, ó, ele já centraliza para você de acordo com esse retângulo que eu deixei pronto, tá? Aqui eu vou deixar com 4 cores mesmo, você pode até deixar com 3, algumas pedem para deixar tom único, algumas pedem para tirar a paleta, é um personalizado mesmo, né? E aí a gente centraliza, vamos escolher os tons de azul. Nesse caso aqui, a gente pode pesquisar, tá? Pesquisar uma paleta ou pedir para sua cliente qual é a paleta que ela vai usar. Mas, no geral, a gente tem as paletas prontas. E também eu vou deixar para você ali no link da descrição um kit com 16 cores de manuais que você pode usar no seu ateliê, porque são as cores que eu mais vendo por aqui. Esse kit vai estar por um valor simbólico, tá? R$14,90, e você vai receber com todas as paletas prontas e os trajes padrões, que são o terno preto com uma gravata na mesma cor do vestido da madrinha. Você vai poder alterar todos eles estão disponíveis para edição no Canva, e é um valorzinho bem simbólico. E aí você vai clicar aqui no elemento da paleta, clicar na primeira bolinha. Pra gente pegar exatamente essa cor que tá aqui, a gente vai vir em adicionar nova cor, selecionar aqui a cor que a gente quer e pronto. E a gente vai repetir esse procedimento para todas as cores. E aí, a gente já tem a nossa paleta pronta, a gente pode clicar na nossa imagem aqui e apagar, tá? Depois que a gente fez a nossa paleta, chega a hora do padrinho. No geral, a gente usa o terno preto, camisa branca e a gravata na cor da paleta. Porém, pode ser que a sua cliente peça para você fazer um manual com terno cinza, por exemplo. Para diferenciar um pouco, eu vou colocar o cinza para vocês verem como é totalmente possível hoje em dia fazer uma imagem de traje de qualquer cor. Tá? Se a gente não consegue com o Canva, a gente consegue com várias outras inteligências artificiais.
Engraçado que quando eu comecei, eu precisava pesquisar até em site que vendia gravata. Eu tinha que abrir no Photoshop e editar a cor de alguns itens, porque era impossível encontrar. Algumas noivas escolhem roupas muito diferentes, mas hoje em dia eu até gosto quando elas fazem isso, porque eu tenho curiosidade em saber como vai ficar. Porque a gente consegue gerar qualquer coisa. Se a gente vier aqui em Elemento, ou até pesquisar nas imagens do banco do Canva, a gente consegue encontrar muita imagem de traje. Mas o interessante é vir aqui em mídia mágica, por quê? Porque se a gente vem aqui, a gente não vai ter problema, por exemplo, com a imagem do modelo ou da modelo, entendeu? Então você vai vir aqui no menu da esquerda, descer até o final, clicar em mídia mágica. E aí a gente vai colocar terno cinza, camisa branca, gravata azul Serenity. Gerar imagens. É bem rapidinha, tá? Dentre todas as tecnologias de inteligência artificial para geração de imagem, o Canva é uma das mais rápidas que eu já me deparei, de verdade. É muito raro que ela não funcione. Inclusive, ela gerou ótimas imagens de terno cinza, tem até um terno cinza chumbo aqui, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai segurar essa imagem com o mouse e puxar ela pra cá. Quando você soltar, você vai ver que ela não vai carregar de imediato, é só esperar, tá? Esperou, ela carregou, pronto. Inclusive, tá muito bem localizada. Mas caso seja uma imagem que não ficou muito bem enquadrada, você vai clicar 2 vezes e aqui você consegue ajustar, tá? Eu vou ajustar assim. Eu não gosto que apareça muito o pescoço. Isso. As noivas gostam bastante que a gente use imagens assim do terno. No geral, não pedem que a gente use imagem completa de todos os padrinhos lado a lado, como a gente faz com as madrinhas. Mas caso elas pedem, ao invés de pesquisar terno preto ou terno cinza, camisa branca e a cor da gravata, que inclusive pode ser até borboleta, tá, gente? Pode ser qualquer traje, literalmente. Aí você vai pesquisar 3 padrinhos ou 4 padrinhos de casamento usando, e aí você coloca o traje, tá? Agora, no caso da madrinha, madrinhas de casamento usando o vestido azul Serenity. Inclusive, eu acho que só falta isso pra gente terminar e ir pra montagem. Olha, são imagens muito boas mesmo. Se você quiser tons variados, você pode pedir também, tá? Madrinhas de casamento usando vestido azul Serenity em tons variados. Aí vai depender da paleta da sua cliente ou da sua paleta. Olha que interessante. No geral, a gente usa a paleta em tom variado mesmo, tá? Paleta em um tom só é muito raro. Na verdade, quando a gente tira a foto e faz o nosso portfólio, coloca lá para vender na Shopee, no Mercado Livre, na Shein, enfim. As clientes costumam pedir para alterar pouquíssimas informações, no máximo o terno. É muito raro que elas peçam para mudar a paleta, porque essa técnica de pesquisar e usar lá uma das primeiras imagens que a gente encontra para fazer a cor da paleta funciona justamente porque são cores que estão em alta. Então, são as cores que as pessoas estão em busca. Vamos selecionar essa aqui, que tem cores muito parecidas com a nossa paleta. Você segura, puxa para o círculo e aí já carregou. Então, a gente já tá com o nosso manual pronto. Fechar aqui, ó. Ficou bem legal, né? Se você clicar em imprima com Canva, não é o que a gente vai fazer, tá? Mas é interessante que ele mostra um mockup, ou seja, uma simulação do produto real. Isso é legal porque você tem mais ou menos ideia de como vai ficar o seu produto. Você pode fazer isso só para testar mais ou menos como vai ser. Enfim, a gente vai fazer o quê? A gente vai salvar esse manual, só que a gente vai salvar página por página. A gente vai salvar a primeira página, então a gente vai clicar em baixar, de preferência em PDF, tá? Porque o JPEG e o PNG, eles vão perder um pouco da qualidade porque é uma imagem bem grande, ela tá em A4. Então, a gente vai vir em PDF padrão, a gente vai salvar uma imagem e depois a outra para facilitar para quem não sabe imprimir o frente e verso em um arquivo só. Então, a gente vai tirar essa seleção geral e vai colocar página 1, vai baixar, depois vai clicar em página 2 e vai baixar de novo. Ele baixou a página 1, a gente vem em baixar, PDF padrão, você
pode também apagar aqui, coloca a página 2, pronto, e baixa. Próximo passo é imprimir aí na impressora que você tiver, ou então numa gráfica, frente e verso, e aí a gente já vai para a montagem. Para montar o nosso manual, a gente vai precisar de um estilete, pode ser qualquer um que você tenha por aí, e uma régua. Eu gosto dessa porque ela tem essa proteção, então eu vou deixar o link porque eu super recomendo. E aí a gente vai começar vincando nesta marca bem fraquinha que eu deixei aí na impressão. Eu gosto de vincar com um estilete, é só você passar bem fraquinho, não com a mesma intensidade do corte, e você vai ver que você vai ter um vinco muito mais fácil de dobrar depois. Você pode reforçar a dobra passando os dedos, e o próximo passo vai ser recortar, fazer o refile mesmo do nosso manual nessas partes brancas. Algumas impressoras fazem impressão sem borda, mas mesmo assim eu recomendo refilar, tá? E aí eu vou posicionar a régua não exatamente na parte branca, eu deixo um pouquinho da impressão para fora, porque é como se fosse uma área de segurança para garantir que fique tudo bem certinho. Às vezes a impressora pode puxar um pouco torto ou até por aqui. Eu encontro de vez em quando, mesmo no melhor fornecedor, algumas folhas que vêm cortadas um pouco tortas. São milímetros de diferença de um lado para o outro, mas que na hora do corte e da dobra podem dar uma aparência não tão legal. Então eu recomendo que você faça esse refile, tá? O nosso manual está praticamente pronto. Você, inclusive, pode vender essa versão como uma versão clássica, um pouco mais econômica, porque também é uma versão muito bonita. Algumas clientes gostam de amarrar com fitas mais específicas, então você pode comercializar dessa forma. Vou te mostrar como fazer uma versão luxo que você pode lucrar muito mais se você usar um furador desse ou aquele de 2 furos mesmo, e você usa ele pela lateral. Localiza ali mais ou menos o centro, e aí você só confere se tá tudo certinho, se furou no lugar certo. Pega uma fita de mais ou menos 40 centímetros, que seja de 15 ou 22 milímetros de largura, tá? Eu tô usando a da Progresso, mas tem várias marcas que você pode usar. E aí, depois de passar essa fita, você vai amarrar, vai dar um nozinho e vai fazer um laço. Esse laço é o laço mais fácil que eu faço por aqui e eu amo, é o meu preferido, porque ele fica bem alinhado. Depois que você terminar de fazer o laço, você pode puxar as orelhinhas dele para garantir que fique bem certinho. É um laço que sempre fica muito bonitinho. E aí, depois de fazer esse laço, você pega uma tesoura, corta os cantinhos. Ao invés de cortar reto, eu gosto de cortar o lacinho que eu uso em convite, em caixinha, sempre de forma diagonal, porque fica mais charmoso, entendeu? O nosso manual ficou assim, eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado. Não esqueça de deixar o like e comente o que você quer ver no próximo vídeo. Tchau!